O e-mail tinha sido enviado às 9h17, sem aviso, sem reunião prévia, sem uma única conversa antes. Só um assunto em negrito na caixa de entrada, com cópia para toda a diretoria. Quem leu entendeu na primeira linha. Quem enviou sabia exatamente o que estava fazendo. E quem foi afetado, leu em silêncio, fechou o notebook, pegou a bolsa e saiu do andar sem olhar para os lados. Ninguém percebeu. Ninguém imaginou que aquela saída silenciosa ia custar para a empresa nas próximas 6 horas. Isso aqui é um canal sobre o que realmente acontece dentro das empresas, sobre decisões tomadas em silêncio, poder exercido de forma velada e consequências que ninguém viu chegando. Mais de 95% de quem assiste não é inscrito. E eu sempre acho curioso isso, porque no ambiente corporativo funciona igual. Muita gente observa, poucos se posicionam. Se essas histórias fazem sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E fica até o final, porque a virada dessa história não acontece numa reunião de diretoria. Acontece num detalhe técnico que todo mundo ignorou por 3 anos. E quando explodiu, explodiu de vez. O e-mail chegou às 9h17 de uma terça-feira comum, sem reunião marcada antes, sem conversa prévia, sem sequer um "precisamos conversar" jogado no corredor. Só um e-mail corporativo padrão, fonte Arial 11, com cópia para toda a diretoria, assunto em negrito. Reestruturação operacional, transição de liderança. Isadora Voz leu na tela do notebook enquanto segurava o copo de café com as 2 mãos. Ela releu o segundo parágrafo 3 vezes. Não porque não entendeu, mas porque precisou de 3 leituras para aceitar o nível de frieza daquilo. Seu cargo seria absorvido pela nova estrutura organizacional. Seu nome havia sido riscado do organograma que estava em anexo no e-mail. Não deslocado, não realocado, riscado. Como um item de lista que alguém finalmente tinha riscado depois de muito tempo esperando. O organograma em anexo era um arquivo PDF de 2 páginas. Isadora abriu. Encontrou seu nome na segunda página, numa caixa cinza com tracejado. O padrão visual que a Vector Capital usava para posições extintas. Ao lado, numa caixa verde e sólida, o nome que havia ocupado o lugar dela. Priscila Mendes. Estagiária promovida há 3 meses, afiliada política de Renato Falcão, o novo diretor de operações. Isadora conhecia Priscila, menina esforçada, simpática, sem nenhuma qualificação técnica para operar o que precisava ser operado. Não era culpa dela estar ali, era culpa de quem colocou. O recado embutido naquele PDF não era administrativo, era pessoal, era calculado. Era a linguagem silenciosa das empresas quando querem dizer: você não vale mais do que qualquer um. Anotado. Vou ajustar o tamanho dos parágrafos para aproximadamente 1.150 caracteres cada. E já estou construindo o arco narrativo com um final bem satisfatório e fechado. Às 9h52, o celular de Isadora vibrou com uma mensagem do RH. Isadora, poderia passar aqui na sala 204 agora? É rápido. Era rápido, de fato. A sala 204 era pequena, sem janela, com uma mesa redonda e 2 cadeiras. O tipo de sala que empresas usam quando não querem que ninguém veja o que está acontecendo. Sentada do outro lado estava Carla Drummond, gerente de RH, conhecida internamente por conseguir demitir pessoas com um sorriso tão gentil que elas quase agradeciam no final. Ao lado de Carla, uma pasta bege fechada. Dentro da pasta, o termo de rescisão já preenchido, já calculado, já com os valores definidos sem negociação. Isadora sentou. Carla começou a falar sobre momento de transição, decisão estratégica da diretoria, reconhecimento pelo tempo de casa. Isadora ouviu tudo em silêncio. Quando Carla empurrou a pasta em sua direção, Isadora abriu. Leu cada linha com calma cirúrgica, inclusive a cláusula de confidencialidade no final, e assinou. Às 10 horas em ponto. Ninguém na sala 204 percebeu o detalhe. Carla estava aliviada porque tinha corrido bem.
Isadora estava tranquila demais para uma pessoa sendo demitida depois de 7 anos. Havia um leve sorriso contido no canto da boca dela, o tipo de expressão que passa despercebida porque ninguém espera ver no momento daquele. Isadora fechou a pasta, empurrou de volta para Carla, agradeceu com 2 palavras secas e saiu. Pegou sua bolsa na mesa, colocou o notebook pessoal na mochila, deixou o corporativo ligado em cima da mesa como o protocolo pedia e caminhou até o elevador sem olhar para os lados. Enquanto esperava as portas abrirem, ela olhou uma última vez para o andar. O escritório continuava funcionando normalmente. Reuniões acontecendo, telefones tocando. Ninguém sabia ainda, ou melhor, ninguém sabia o que estava prestes a acontecer. Isadora sabia. Havia 7 anos construindo aquela operação e sabia exatamente o que acontecia quando o alicerce saía sem aviso. Para entender o que aconteceu depois, você precisa entender quem era a Isadora Voz de verdade dentro da Vector Capital. Ela não era gerente de relacionamento. Não era o rosto bonito nas reuniões com clientes. Era a arquiteta invisível de tudo que funcionava nos bastidores. Nos últimos 4 anos, ela havia construído do zero o núcleo operacional que sustentava 23 contratos de custódia, empresas com patrimônio acima de 80 milhões de reais cada. Ela criou os fluxos, definiu os protocolos de compliance, integrou os sistemas, treinou as equipes e assinou cada configuração técnica que mantinha aquela estrutura de pé. A Vector Capital cresceu 340% em carteira gerenciada entre 2020 e 2024. Nenhum relatório de diretoria citou o nome de Isadora nesse crescimento. Nenhuma bonificação proporcional foi paga. Nenhum reconhecimento formal foi dado. Ela era o tipo de profissional que as empresas adoram ter e odeiam reconhecer, porque reconhecer significa pagar, e pagar significa admitir dependência. O sistema que Isadora operava se chamava Apex Financeiro, um software proprietário de custódia e gestão de ativos, caro, complexo e extremamente específico. Dentro do Apex, cada operação financeira acima de determinado valor precisava de uma assinatura eletrônica qualificada, vinculada a uma certificação CPA 20, ativa e cadastrada em CPF pessoal do operador titular. Não era senha, não era login. Era uma assinatura digital com validade jurídica, registrada no momento da implantação do sistema em 2021. E essa assinatura estava vinculada ao CPF de Isadora. Só ao CPF de Isadora. Era um protocolo técnico enterrado num aditivo contratual de 6 páginas que a diretoria havia assinado sem ler com atenção. Renato Falcão certamente nunca havia lido. Isadora havia lido. Havia lido naquele mesmo dia de 2021, marcado com caneta, fotografado e guardado. Não por maldade, por profissionalismo, porque era exatamente o tipo de detalhe que um dia faria diferença, e ela sempre soube que esse dia chegaria. Isadora havia tentado corrigir esse problema 3 vezes. 3 vezes ela havia protocolado formalmente, pelo sistema interno, uma solicitação de transferência de assinatura para um segundo operador, procedimento padrão de segurança operacional, recomendado pelo próprio manual do Apex. A primeira solicitação foi em março de 2023, a segunda em agosto do mesmo ano, a terceira em janeiro de 2024. As 3 foram encaminhadas para aprovação de Renato Falcão, que na época já era diretor comercial com influência crescente sobre a área de operações. As 3 foram arquivadas sem resposta. Não havia um e-mail de recusa, não havia uma justificativa. Havia simplesmente o silêncio burocrático de quem acha que esse tipo de detalhe técnico não é prioridade de diretoria. Falcão não bloqueou por estratégia. Bloqueou por arrogância e desatenção. A combinação mais perigosa que existe dentro de uma empresa. E Isadora registrou cada protocolo, cada data, cada número de chamado. Guardou tudo. O que ninguém sabia, nem o CEO, nem o RH, nem Falcão, era que naquela mesma tarde de terça-feira, às 14 horas, estava agendada uma das operações mais críticas do trimestre. 3 dos maiores clientes executivos da carteira haviam solicitado uma liquidação e transferência internacional de custódia
no valor total de 11,4 milhões de reais. Era uma operação que precisava ser processada até às 16 horas, antes do fechamento do sistema Apex para o ciclo diário. Para ser processada, precisava de assinatura eletrônica qualificada do operador titular ativo no módulo. Sem a assinatura, o sistema simplesmente não liberava. E o operador titular ativo, vinculado àquela operação específica, era Isadora Voz, cujo acesso seria revogado automaticamente às 18 horas, conforme o protocolo padrão de desligamento. Ela sabia disso desde que assinou a rescisão às 10 horas da manhã. Não precisou fazer nada, não sabotou nada, não deletou arquivo nenhum, apenas foi embora. E esperou o relógio andar. Às 13 horas e 58, o analista Rodrigo Andrade sentou na cadeira de Isadora, literalmente, porque Priscila Mendes ainda nem havia chegado para assumir o cargo, e abriu o Apex Financeiro para processar a operação. Inseriu os dados, confirmou os valores, clicou em processar. A tela travou por 3 segundos e retornou uma mensagem em fundo vermelho que ele nunca havia visto antes. Assinatura autorizada não encontrada. Operador titular inativo. Operação bloqueada. Rodrigo releu. Tentou de novo. Mesma mensagem. Ele respirou fundo, abriu o chat interno e mandou mensagem para o TI, às 14 horas e 3, com 3 pontos de exclamação no final. Em 22 minutos, a equipe de TI havia identificado o problema. A assinatura estava vinculada ao CPF de uma funcionária desligada horas antes. Mas identificar o problema era a parte fácil. Resolver era outra história. Transferir a titularidade exigia nova certificação digital, validação formal na CVM e aprovação em 2 níveis de compliance. Prazo mínimo estimado: 72 horas. A operação precisava ser concluída em menos de 2. O pânico se instalou no 12º andar da Vector Capital, de um jeito que quem já trabalhou em empresa grande conhece bem. Aquele silêncio repentino que substitui o barulho normal do escritório, seguido de pessoas andando rápido demais pelos corredores, reuniões sendo convocadas sem pauta, rostos sérios demais para uma tarde de terça-feira. Falcão foi informado às 14 horas e 27 e ficou branco. Pediu o número de Isadora para a assistente, ligou às 14 horas e 31. Chamou uma vez. 2. 3. Caixa postal. Pegou outro telefone e ligou de número desconhecido. Caixa postal. O CEO, Marcelo Winter, foi informado às 14 horas e 55, numa reunião que durou exatamente 4 minutos. O tempo necessário para ele entender a dimensão do problema e ficar vermelho de raiva. Às 15 horas e 7, Winter ligou pessoalmente para Isadora. Ela não atendeu. Naquele momento, Isadora estava sentada num café a 12 quarteirões dali, com um cappuccino na mão e o celular virado para baixo sobre a mesa. Ela sabia exatamente quantas vezes o telefone estava vibrando, e escolheu não olhar. Às 15 horas e 49, o sistema Apex registrou o timeout automático da operação. 11,4 milhões de reais bloqueados, sem processamento, sem assinatura, sem saída técnica dentro do prazo. Às 16 horas e 02, o primeiro cliente executivo, um fundo de investimentos com patrimônio de 340 milhões de reais sob custódia da Vector, enviou uma notificação formal por e-mail para o jurídico da empresa, invocando a cláusula de breach de SLA prevista no contrato. A cláusula era clara: falha na execução de operação programada dentro do prazo acordado dava direito à rescisão imediata sem multa. O jurídico tentou ligar para o cliente. O cliente não atendeu e encaminhou a notificação para o advogado dele. Entre 16 horas e 02 e 17 horas e 30, mais 13 clientes fizeram o mesmo. Cada notificação chegava com cópia para o compliance da empresa, para o conselho de administração e para a CVM. 14 contratos rescindidos em 90 minutos. A sala de reuniões do 12º andar parecia uma UTI. Todo mundo em pé, ninguém com resposta, Falcão de braços cruzados olhando para a janela como se a cidade lá embaixo pudesse oferecer alguma solução. Foi nesse momento que alguém,
uma analista de compliance chamada Fernanda Queiroz, que havia chegado na empresa 6 meses antes e ainda não tinha medo suficiente para ficar quieta, puxou o aditivo contratual de 2021 do repositório interno e leu em voz alta o parágrafo que todos haviam ignorado por 3 anos. O silêncio na sala ficou diferente, mais pesado. Depois, Fernanda abriu o sistema de chamados internos e encontrou as 3 solicitações de Isadora: março de 2023, agosto de 2023, janeiro de 2024. Todas protocoladas, todas encaminhadas para Falcão, todas arquivadas sem resposta. Ela leu os números de protocolo em voz alta. Falcão não se mexeu. O CEO, Marcelo Winter, olhou para Falcão por aproximadamente 4 segundos sem piscar. Naquele olhar, havia uma sentença sendo proferida sem nenhuma palavra. A prova da negligência não estava num vazamento, não estava numa denúncia anônima, não estava em nenhuma ação de Isadora. Estava no próprio sistema interno da empresa. Arquivada, datada, assinada pelo descuido de quem achava que detalhes técnicos eram problema de nível inferior. 3 dias depois da crise, um pacote chegou ao escritório do advogado trabalhista de Isadora. Dentro, havia uma pasta organizada com precisão cirúrgica. Cópia dos 3 e-mails arquivados com os números de protocolo. O log completo de acessos do sistema Apex com timestamps detalhados. A cláusula do aditivo de 2021, destacada em amarelo, e um relatório técnico assinado por uma consultoria externa especializada em governança operacional financeira. Essa consultoria havia sido contratada por Isadora discretamente, 2 meses antes da demissão. O relatório atestava formalmente a falha estrutural de governança da Vector Capital e apontava, com linguagem técnica e juridicamente precisa, a cadeia de responsabilidade pela negligência. Isadora não vazou nada para a imprensa. Não postou nada nas redes. Não ligou para nenhum cliente reclamando. Entrou silenciosamente com uma ação trabalhista por demissão discriminatória, dano moral e quebra de protocolo de governança, com pedido de indenização calculado sobre o impacto direto gerado pela negligência de Falcão. O valor pedido: 4,3 milhões de reais. Com documentação suficiente para sustentar cada centavo. Paralelamente à ação trabalhista, algo que ninguém na Vector Capital havia percebido começou a se revelar. Os 14 clientes executivos que haviam rescindido o contrato não foram para concorrentes tradicionais do mercado. Foram para uma gestora boutique, pequena, recém-criada, com CNPJ aberto na semana anterior à demissão de Isadora. O nome da empresa? Voz Operações. Sócia-diretora e responsável técnica. Isadora Voz, CPA 20 ativa, com histórico operacional de 7 anos, gerenciando exatamente aquele perfil de cliente. Ela havia conversado discretamente com os clientes nos meses anteriores, não para propor nada, mas para entender as dores deles com a Vector. Quando a crise explodiu e os contratos foram rescindidos, eles já sabiam para onde ligar. Renato Falcão foi desligado da Vector Capital 11 dias após a crise, sem direito a bônus e com investigação interna aberta. O Conselho de Administração convocou a auditoria completa. A auditória encontrou outras 3 falhas graves de governança ligadas diretamente a decisões de Falcão nos últimos 2 anos. O CEO Marcelo Winter sobreviveu, mas nunca mais foi o mesmo dentro do Conselho. A ação trabalhista de Isadora ainda está em andamento. Mas o que o Conselho da Vector Capital descobriu tarde demais, e o que Falcão nunca vai conseguir explicar para nenhum comitê de ética, é que existe um 4º documento dentro da pasta protocolada pelo advogado dela. Um relatório interno que Isadora produziu há 14 meses, com data, hora, protocolo e destinatário registrado. Um documento que descreve com precisão técnica e linguagem formal exatamente o cenário de colapso operacional que aconteceria se a transferência de assinatura continuasse sendo ignorada. Página 3, parágrafo 2. A ausência de operador titular substituto representa risco crítico de breach contratual em operações programadas de custódia, com potencial de rescisão em cascata por parte dos clientes executivos. Renato Falcão era o único destinatário.
Nunca abriu o arquivo. A pergunta que o conselho ainda não respondeu, e que talvez nunca responda, é se Isadora estava documentando por profissionalismo ou plantando cada peça com paciência. Talvez as duas coisas ao mesmo tempo. Se essa história te tocou de alguma forma, se você já sentiu o peso de ser invisível numa empresa que dependia de você, compartilhe esse relato com quem precisa ouvir isso hoje. Inscreva-se no canal. Tem muito mais história como essa esperando por você. Comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e se você já viveu algo parecido dentro de uma empresa.